Academia de PME do IAPMEI inicia hoje um ciclo de capacitação sobre ESG que é longo. Em vista do afrouxar de exigências da Europa sobre esta matéria, eu acho que é lícito perguntar se faz sentido nós continuarmos a dar tanta importância ao ESG. E eu queria começar por vos dizer que faz. E faz porquê? Faz porque impacta diretamente na capacidade competitiva das empresas e também na forma como elas se relacionam com o meio. O ESG não é uma moda, é uma exigência do meio, é uma exigência dos países, é uma exigência do mundo e é também uma exigência dos investidores. E por isso é que estamos Estamos hoje aqui. aqui. O meu nome é Rita Seabra, alguns de vocês conhecem-me. Eu trabalho numa área de instrumentos financeiros. Uh, Desde 2022 começámos a trabalhar estas áreas que vieram para ficar e cabe-me aqui dar o pontapé de saída nesta sessão que esperamos que seja o início de um ciclo profícuo para as empresas ganharem vontade, confiança e conhecimento para acelerarem a sua transição para o ESG. Muito bem, então, contar-vos o que vamos fazer ao longo desta sessão, que é uma sessão introdutória. Eu não espero que muitos de vocês apanhem muitos conceitos novos, mas espero também enviar-vos alguma documentação a que não teriam acesso de outra forma e que para a qual podem começar a olhar. Hoje nós vamos começar mesmo, isto é uma sessão transversal, para quem já vai um bocadinho à frente, mas também para quem está a ouvir falar destas coisas pela primeira vez. E, portanto, vamos começar pelo básico, ok? Conceitos-chave, riscos e oportunidades, e vamos demorar-nos nos riscos e oportunidades, porque é uma parte relevante de como é que as empresas se podem posicionar nesta coisa. Recursos e ferramentas, e depois, peço-vos desculpa, mas tinha que fazer naturalmente esta questão de mostrar o papel que o IAPMEI pode ter no apoio à transição do ESG, não só por causa digamos, dos recursos e das ferramentas, mas de outras coisas que nós podemos espreitar para a frente. A lógica da abordagem vai ser uma lógica de abordagem muito de mão na massa. Quem já me conhece sabe que a lógica só pode ser essa e, portanto, para além dos conceitos, vamos mostrar alguns problemas, alguns exemplos, algumas soluções e vamos pedir e vamos mostrar também boas práticas. Para estas boas práticas, contamos sempre, e também para outras coisas, para teste de ferramentas, para teste de recursos, contamos com uma parceria com a Associação RML, que é um projeto que teve início no IAPMEI em 2016, foi co-construído com um grupo de empresárias e lançada a Associação Mulher Líder tem por trás a Rede Mulher Líder, que foi lançada em 2017 e que o ano passado virou Associação Empresarial. Portanto, eles estão connosco nisto, elas estão connosco nisto, como estão noutras guerras e noutras parcerias, e cabe-me agradecer-lhes porque têm sido inexcedíveis a responder a tudo aquilo que nós solicitamos. Ora bem, aqui dizer-vos só que relativamente a este ciclo, já vimos que é um ciclo longo, e está aqui de alguma forma mapeado os temas por que vamos andar. O social, que é, grosso modo, vai até quase ao final deste ano,
já está contratado e, portanto, já não há muita margem para alterar, mas tem espaço ainda para crescer ou ser melhorado. O que vos peço é, deve ter colegas, eu não vejo aqui, estou um bocadinho cega com a minha apresentação, deve ter colegas a colocar ao lado um inquérito que vai ser. Que vai ser disponibilizado às pessoas e que eu vos pedia que preenchessem no sentido de nos mostrarem quais são os temas que vos interessam mais e que vos interessam menos e, sobretudo, quais são os esquemas de que nos esquecemos para que ainda os possamos colocar. Isto é um trabalho em processo. Então, vamos ver aqui o, o, o que é que, como andamos para a frente. E vamos começar por conceitos, ok? Há três conceitos que estão interligados, que vocês conhecem, mas sobre os quais, por vezes, ainda há um bocadinho ainda há um bocadinho de confusão. Eu escolhi aqui para o conceito da sustentabilidade, escolhi a definição do BCSD, do Business Council for Sustainable Development, que por sinal tem uma mulher da rede Mulher Líder, agora a Leme, a Rita Nabeiro, mas escolhi esta definição porque nós temos, eu acho que toda a gente que tem filhos tem a preocupação de como é que trata da sua vida, garantindo para os seus filhos que sobra mundo para eles e que sobra espaço para eles também progredirem e viverem pelo menos tão bem como os pais. Isto é o que eu acho que todos os pais querem para os filhos. E a definição de sustentabilidade do BCSD é exatamente isso. Vamos tratar da nossa vida sem comprometer a dos nossos filhos. Sobre os ODS são objetivos e metas de prioridade política para serem adotadas pelos governos e depois declinadas por empresas e organizações. E por conseguinte, por vezes elas são um bocadinho herméticas para as empresas, mas depois de se começar a trabalhar estas áreas, facilmente se faz o cruzamento entre o ESG e os ODS. E isso é importante porquê? Porque ah, há vantagem das empresas em estarem alinhadas com políticas públicas prioritárias, porque, regra geral, há alterações de legislação, há acessos a incentivos ou acessos a financiamento com partilha de risco que são condicionados àquilo que é a prioridade das políticas públicas. E, finalmente, o ESG, que é um palavrão inventado, acho eu que pela banca, e que tem a ver com a necessidade de medir o que é que as empresas fazem, o que é que andam a fazer e como é que se posicionam na área da sustentabilidade. Portanto, são métricas para as empresas e para as organizações. E vocês têm mais informação sobre isto no site do IACME. Vamos ver legislação. E se vocês olharem assim para esta área, eu não sei se temos muitas grandes empresas em sala, mas presumo que aquela lógica dos 99% serão PME. Se vocês olharem para isto, a verdade é que ah, nada disto se aplica à PME. Mesmo as empresas com mais de 250 trabalhadores, que em Portugal são só 875, mas que são small mid caps, mesmo as empresas com mais de 250 trabalhadores só têm que reportar a partir de 28. E evidentemente que quando olhamos para determinada dimensão, estamos a falar basicamente de grandes consultoras, estamos a falar de empresas de prestação de serviços, daqueles facilities, as chamadas facilities, e estamos a falar de pouco mais que isso, banca, serviços financeiros, pronto, enfim. Portanto, nada se aplica às PME. E perguntam vocês,
Então, porque é que nós estamos aqui? É porque isto impacta sobre todas as empresas, independentemente da legislação ter sido simplificada, de algumas datas terem sido adiadas e por aí fora. Mas a verdade é que isto impacta em todas as empresas e, se não impacta em termos de legislação, impacta em termos das exigências de quem está à volta no meio. Mas não impacta em todas ao mesmo tempo. Há segmentos prioritários, obviamente, nisto. Com as empresas exportadoras à cabeça, empresas em cadeia de valor de grandes empresas. Para vos dar um exemplo, digamos, um pequeno fumeiro que habitualmente vende para grandes, para grandes cadeias em cadeias de valor de grandes empresas, quem trabalha, por exemplo, com hipermercados, sabe que vai ser apanhado nisto. Empresas mais alavancadas, quer dizer, com mais dívida à banca. São empresas em que é mais fácil a banca ter exigências nesta matéria. Ou empresas em fases críticas de crescimento, isto é, empresas que precisam de muito investimento e que precisam de se financiar. E ainda falta aqui uma coisa, que são empresas em determinados setores. Para vocês terem uma ideia, ainda recentemente, uma empresa que tem à volta de 20 trabalhadores e que até há bem pouco tempo faturava abaixo de 1 milhão, me dizia que tem um cliente em França e que esse cliente lhe tinha dito que ou passavam a fazer reporting internacional, isto é, Ecovadis, reporting internacional, aceite internacionalmente, ou então não, basicamente deixavam de ser fornecedores deles. É disto que estamos a falar. Empresas muito pequenas, com poucos trabalhadores, que de repente se veem apanhados nestas coisas. Queria aqui deixar-vos, isto é um projeto muito engraçado, o Observatório ODS das Empresas Portuguesas, muito engraçado e muito útil, porque este é, digamos, de alguma forma, é o mapa de estrada do IAPMEI e de quem trabalha nestas coisas, porque há outras entidades, para perceber o que é que sucede neste momento em Portugal, nesta área dos ODS e da sustentabilidade. A Católica lançou este projeto em 1922, conosco, com uma área específica para PME. E nós, todos os dados que vamos ver são de empresas em que 80% são exportadoras e são basicamente PME Excelência e PME Líder. Portanto, estamos a falar de uma fatia mínima da, Estamos a falar de uma fatia mínima da população empresarial. Em todo o caso, estes são os dados do report do ano passado. O novo report há de sair em janeiro do próximo ano, mas estes reportam ao ano passado. Portanto, estes dados são muito entusiasmantes quando comparados com dados anteriores. Deixem-me dar-vos aqui nota do seguinte: quando começámos, os critérios ESG eram uma preocupação para menos de 14% das empresas. Neste momento, para menos de 15% das empresas. Neste momento, 14% já publica relatório. É importante porque vocês vão ver que a transição ESG não se faz, não precisa de se fazer com o primeiro relatório, pode começar a ser trabalhado muito antes disso. Depois, à volta de 50% das empresas não sabia sequer como é que ia trabalhar esta coisa dos ODS. Neste momento, 40% incorpora ODS na estratégia e dessas 71% escolhe ODS estratégicos, o que mostra um nível de à vontade muito grande com os conceitos. E depois, 66,7% destas empresas
vê os ODS como oportunidade de negócios. E isto para nós é a garantia, quando os senhores empresários veem uma coisa como oportunidade de negócio, isto para nós é a garantia que não há volta a dar e que vão apostar nesta fase. Então, porque é que importa? O investimento em ESG importa porque as empresas conseguem ganhar duas coisas que são fundamentais para melhorarem as suas vantagens competitivas. Já aqui tínhamos falado de vantagens competitivas. Uma é o compromisso dos colaboradores. E nós sabemos que hoje em dia o compromisso dos colaboradores não é uma coisa tão fácil de obter como era no passado, sobretudo se trabalhamos com gente mais nova, das novas gerações. E também competitividade do mercado, porque tipicamente estas empresas têm um, uma avaliação positiva do meio, e no meio estão os investidores, e também têm um capital de imagem que podem usar em seu benefício. Voltamos aqui à questão dos financiadores e das finanças sustentáveis e de como o ESG impacta na sustentabilidade económica, que é central da relação das empresas com a banca. Vou dar-vos alguns exemplos. Na crise financeira da Troika, como se lembram, a banca, numa primeira fase, fechou completamente, fechou a torneira, como eu costumo dizer. O que é que sucede? Sucede que o IAPMEI lançou um conjunto de linhas contra garantia pelo Estado, com contragarantia do Estado, para colocar dinheiro nas empresas. Ora bem, hoje, depois de ser feita a avaliação dessas linhas, e estou a dar-vos números do Tribunal de Contas, 38% do crédito às PME foi alocado a empresas PME Líder e PME Excelência. Se eu vos disser que as empresas PME Líder e PME Excelência representam, eu não sei se 1,7, se 1,8% do total de empresas, mas é qualquer coisa desse tipo. Vocês veem a disparidade entre isso e a alocação do crédito. Num momento de escassez de crédito, estas questões nunca se colocam em momentos em que a economia está a bombar, sempre que se colocam em momentos em que as torneiras se fecham. Vou dar-vos outro exemplo. Uma empresa com contas muito sólidas e muito bem gerida, que em determinada altura começou a ter dificuldades na obtenção de crédito. Percebeu-se que a banca achava que o empresário, que já não era muito novo, não estava a tratar da sucessão e que isso era um risco efetivo para a empresa. E eles basicamente fecharam o crédito. E isto é outro daqueles casos emblemáticos. A banca não gosta e fecha o crédito ou onera crédito em empresas com más condutas ambientais. Todos nós sabemos, porque todos nós sabemos de vez em quando de empresas que estão muito atrapalhadas e muitas delas fecham porque têm problemas desse género. Fecha o crédito ou onera empresas com conflitos na comunidade, sejam conflitos ambientais, sejam conflitos ligados a aspectos sociais, más práticas com os trabalhadores, má ligação ao município, má ligação a clientes e a fornecedores, problemas com fornecedores. Tudo isto é risco. Tudo isto para a banca risca. A banca sempre olhou para questões de sustentabilidade das empresas e para os fatores que impactavam diretamente naquilo que é a sustentabilidade económica. Nós não lhe chamávamos ESG porque a sigla ainda não existia, mas na prática a banca sempre olhou para as coisas desta forma. Agora, nesta transição para o ESG, quer o financiamento público, quer o financiamento privado, e nomeadamente
a banca, que é quem financia o grosso das empresas, um, quer um, quer outro, foi considerado catalisador do processo de transição das empresas. Portanto, quer a banca, quer o financiamento público vão empurrar as empresas para esta transição que é necessário fazer. E, portanto, vão passar os, 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 os fluxos de, vão passar os fluxos financeiros para investimentos sociais e ambientalmente responsáveis e favorecer empresas ESG. Temos aqui elencados alguns riscos ligados ao não alinhamento. Não vamos andar por eles todos com muito grau de detalhe. Alguns destes riscos já sucedem na prática. Vocês sabem que neste momento o acesso a incentivos já obriga as empresas a apresentarem uma declaração de que não fazem mal significativo, TNSH, do No Significant Harm, que é como quem diz, não prejudicamos ninguém, deixamos o futuro para os nossos filhos. Um, Algumas empresas podem vir a ser excluídas das cadeias de valor em que atualmente se inserem. Eu acho que é difícil, numa circunstância dessas, uma empresa não se adaptar. Mas digamos que é mais fácil adaptar-se ao seu ritmo do que estar a fazer uma transição ou um reporte muito rápido e obrigado. E nós conhecemos casos de empresas que foram confrontadas com vocês têm 3 meses para se adaptar e para fazer isto assim, digam lá em como é que podemos ajudar, que é uma forma fácil, regra geral, de um cliente dizer safem-se. Portanto, temos situações destas. Desafios desta década, nós ainda estamos a meio da década, isto é uma década de muitos desafios, é uma década de muitas incertezas e a questão das incertezas ligadas, pronto, aos conflitos geográficos alargados, multipolarizados, não é uma questão menor, mas há outros desafios que vão surgindo. Um, e tudo isto deve ser equacionado pelas empresas. Mais uma vez, todas as listas que eu estou a colocar aqui não são exaustivas, são um ponto de partida para serem trabalhadas. Também aqui há algumas ameaças e pontos fracos. Não sei quantas empresas fazem regularmente SWOTs ou FUFA, como se diz em português, para usar a nossa terminologia, ou quantos incluem nas vossas SWOTs questões ligadas à sustentabilidade. O meu cálculo é que se fazem SWOTs, haverá uma série de questões ligadas à sustentabilidade que cabem lá dentro, mas que podem ainda não ter sido identificadas como estando ligadas à sustentabilidade. Faz sentido considerar e faz sentido perceber o que está dentro e o que está fora deste conceito. Algumas ameaças correspondem a pontos fracos. Quer dizer, por exemplo, imaginem uma empresa agrícola que está no Algarve. Há ameaça de haver progressivamente menos água no Algarve, junta-se a fraqueza da empresa que está a atuar num território em que a água pode vir a ser racionada, pode vir a não existir, ou em que ela pode vir a ser muito pressionada para muito rapidamente tornar o processo de utilização da água eficiente. Este tipo de coisas requerem preparação.
ou mudanças sociais e demográficas que podem afetar a relação com a comunidade. Quer dizer, todos nós vimos na televisão as questões ligadas à população em Odmira. Mas, por exemplo, a empresa Aquinos, que está na rede Mulher Líder e que é o maior empregador privado do centro do país. E tem a sua operação em Nelas e em Tábua. Estamos a falar de fábricas muito grandes e estamos a falar de duas coisas. Estamos a falar de melhoria das condições de vida das pessoas em áreas do país que habitualmente são consideradas desfavorecidas e estamos a falar de fixação de população, que é uma matéria pública prioritária. Portanto, também quando olhamos para estas ameaças e pontos fracos, é também perceber se no meio destas questões se podem experimentá-las ao contrário, se há também aqui pontos fortes e oportunidades que vocês precisam de guardar para o vosso relatório. Agora, uma verdade, assim, uma verdade completamente, uma lapaliçada. A sustentabilidade económica e o ESG estão relacionados, porque as empresas bem geridas já apresentam imensas práticas ESG, mesmo quando não têm consciência disto, ok? Nós continuamos aqui com ameaças e pontos fracos, ameaças e pontos fracos, e depois agora entramos aqui num conjunto de vantagens que estas empresas têm. E de facto, as empresas bem geridas têm já muitas características, são empresas ESG. E vocês têm aqui algumas das vantagens, e temos muitas vantagens ligadas à área das pessoas nas empresas, não só porque as pessoas são fundamentais, mas porque neste momento as pessoas, os trabalhadores, são para muitas empresas uma preocupação e um calcanhar de Aquiles. E é progressivamente mais difícil encontrar, digamos, pessoas qualificadas e aquilo que hoje em dia nós gostamos de chamar talentos. Depois de termos andado aqui pelos riscos e pelas vantagens e pelos desafios e pelos pontos fortes e pontos fracos da empresa, é mais fácil perceber este conceito de dupla materialidade, que é central do ESG, sobre o qual tem sido escrito muita coisa, às vezes não muito clara, e portanto eu fui apropriar-me de um documento da PwC muito bem feito, e que depois vocês vão receber o link. Não sei se agora vão receber o link, e que tem a ver justamente com este conceito e com a forma como as empresas podem trabalhar este conceito. E isto traduzido em miúdos, como se costuma dizer, aquilo de que estamos a falar é de mapeamento de riscos e oportunidades em duas vertentes: na vertente financeira e também na vertente do impacto no meio. O impacto das coisas na organização e o impacto da organização na comunidade em que se insere. Os stakeholders, isto é, as partes interessadas, e as partes interessadas são muitas partes e vocês precisam de as mapear. Nós vamos também fornecer-vos um documento em que toda esta, digamos, toda esta questão é desdobrada e é mostrado como é que isto pode ser trabalhado. O papel dos stakeholders ou na ajuda da definição ou na validação da dupla materialidade é fundamental. E
Também dizer-vos que tenho visto algumas pessoas atrapalhadas com este palavrão que é a materialidade adversa, e a materialidade adversa mais não é do que as coisas que impactam mais negativamente na empresa ou que impactam mais negativamente na relação da empresa com o meio. A PwC fez um trabalho notável de sistematização disto em 3 páginas e vocês vão poder ter acesso a elas. Então, por onde começar? Nós listamos aqui algumas práticas ESG. Estamos sempre na lógica de que nada destas listas são listas exaustivas, mas é fácil de perceber que nesta lista há imensas coisas que a generalidade das empresas já pratica. Por exemplo, o respeito dos direitos humanos, a maior parte das empresas já pratica. O cumprimento das leis laborais, espero eu que a maior parte das empresas pratique. A colaboração para o desenvolvimento das comunidades, eu diria que a generalidade das empresas com que me cruzo também pratica. O combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, naturalmente nem se fala, mas isto para vos dizer que há muitas coisas que estão feitas, não é? E que não estão listadas. Então, por onde começar? E por onde começar, eu diria assim: vocês podem começar ao mesmo tempo que fazem outras coisas, mas ao mesmo tempo podem começar por recolha de informação existente, dispersa e não tratada. Nós, diria assim, isto é relativamente fácil, não é? O que vocês já cumprem, ou o que vocês imaginam onde vocês precisam de melhorar. Ou o que vocês já fazem no cumprimento das normas ambientais, o que vocês já fazem na relação com os colaboradores, o que vocês já fazem na relação com a comunidade, os pequenos patrocínios, os estágios, as visitas de escola, as participações em IPSS. Conheço imensos empresários que trabalham, que acabam por dar algum do seu tempo a IPSS, e há algumas empresas que incentivam os seus quadros a dar algum tempo a IPSS. Tudo isto entra no, no, no quadro do ESG. Ou outras áreas, e cruzando muito, digamos, com a área financeira, onde se vai ser encontrada uma parte substancial da informação que vocês precisam para começar a responder a perguntas, por exemplo, sobre a vossa pegada ambiental, não é? Por começar, por exemplo, a coligir e a tratar a informação das faturas, onde tem informação sobre de onde vem a energia, as emissões de CO2 associadas, começar a fazer o levantamento do dinheiro que gastam em gasolinas e em gasóleo e por aí fora, em viagens, de avião, e se é em primeira ou em segunda, porque a pegada de umas e de outras é diferente, e por aí fora. Isto é um trabalho que é feito na financeira e que, enquanto não está rodado, dá muito trabalho. Pronto, isto é um trabalho de sapa que vocês podem pôr, que qualquer pessoa que seja interessada por estes temas pode basicamente começar a fazer. Mas há aqui um trabalho mais complicado e que só pode ser feito pelo topo, e que tem a ver com o trabalho de alinhamento da gerência, que se for só uma pessoa não há alinhamento nenhum a fazer, mas se forem vários, há sempre alguém que gosta de empurrar estes temas com a barriga. E, portanto, não é sempre fácil ter a gerência toda alinhada. O mapeamento de stakeholders, a análise de materialidade, a priorização de temas e a priorização de temas muito ligada à questão dos investimentos e a convocação dos colaboradores.
é muito interessante verificar que, quando se pede aos colaboradores para pouparem sem propósito, muitas vezes os resultados são fracos. Quando se pede com propósito, os resultados são muito melhores e também estamos a criar a circunstância de eles perceberem e levarem práticas que são ESG para dentro das suas casas. Numa fase a seguir, a ligação entre tudo isto que estão a trabalhar e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Portanto, isso é uma fase, digamos, um pouco subsequente, mas vão receber mapa de estradas para isto. Então, estamos aqui a ver oportunidades para as empresas e eu diria que, começando aqui nas operacionais, que são estas são o pão com manteiga de que as empresas gostam, que é a redução de custos resultantes de maior eficiência de processos e de recursos. Esta questão, por exemplo, se nós pensarmos na última crise energética, as empresas que iam mais à frente na transição para energias limpas e na transição para energias renováveis próprias, tiveram grandes vantagens sobre as outras. Porque, de facto, não obstante algum suporte do Estado que foi dado às empresas que tinham, pronto, que tinham necessidades intensivas de energia, não obstante esse apoio, a verdade é que as empresas mais adiantadas criaram ali, aumentaram imenso a sua margem em relação às outras. Mas, portanto, continuamos com as listas e eu agora também só queria aqui mostrar-vos as bazucas, as várias bazucas. Eu nem me atrevo a ler este número, não vou ler, mas é só dizer-vos que é muito difícil iniciar a transição a ESG sem investimento. Alguns investimentos rendem muito. Nós vamos falar ao longo deste ciclo de sessões, vamos falar em, em eficiência energética e vamos falar em substituição de fontes de energia e vamos falar nessas coisas todas, sendo que, de facto, há um custo de investimento ligado a esta transição ESG. E, portanto, tinha que vos mostrar, digamos, as bazucas, tinha que vos mostrar estes muitos milhões todos, que têm a ver com sistemas de incentivos cá, sistemas de incentivos na Europa. Há muitas empresas que vão diretamente a sistemas de incentivos europeus. A questão de como a banca também tem verbas para investir nestas coisas e, por conseguinte, está muito mais aberta a investimentos nestas áreas de transição para o verde. E pronto, e dar-vos nota que faz sentido aproveitar as coisas num momento em que mais gente está a aproveitar, porque ficar para trás nesta matéria, como noutras, não é a morte do artista, mas digamos, pode causar muitos desconfortos em momentos ulteriores. E pode obrigar-vos a transições muito rápidas, dolorosas, com recurso a consultores, que às vezes não são muito baratos. Vocês podem sempre fazer este percurso com consultores, ou também podem escolher fazê-lo, pronto, escolher fazê-lo mais ao vosso ritmo e utilizando os recursos da casa. Eu não queria terminar esta primeira sessão sem vos falar do que é que o IAPMEI faz nesta área das finanças sustentáveis.
vocês têm a verde claro aquilo que as pessoas associam mais vezes, digamos, ao IAPMEI. A agência é conhecida pelos sistemas de incentivos e pelos instrumentos de garantia, de capital e crédito. Partilha de risco, com operadores privados, seguros de créditos, benefícios fiscais. Pronto, digamos, isto faz parte da imagem de marca do IAPMEI. Mas eh, nós temos também atuação interessante na área da facilitação institucional, com os estatutos de qualificação PME Líder e PME Excelência à cabeça. É o principal, digamos, é a principal atividade de qualificação das empresas em Portugal, serve de base à banca e aos sistemas financeiros, mas não só, serve de base a empresas que querem trabalhar com alguma segurança e que optam por espreitar empresas que estão neste grupo. Parcerias estratégicas. Nós, na área do ESG, temos muitas parcerias estratégicas. Já falámos na Rede Mulher Líder, que nos vai ajudar aqui neste ciclo, mas também vos queria falar da CIBS, que tem uma plataforma de reporte ligada diretamente aos bancos e faz sentido para as empresas que trabalhem com vários bancos usar a plataforma da CIBS para não responderem a não sei quantos inquéritos isolados, que não é boa prática e não é do ponto de vista da racionalidade dos custos. Parcerias com universidades, vimos os ODS, parcerias com e com outros centros de saber, parcerias com associações setoriais, parcerias com associações regionais e por aí fora. E temos ainda um portal do financiamento em que procuramos ter toda a informação daquilo que é dinheiro que tem suporte ou origem no Estado. Mas temos também outras áreas que são importantes para aqui esta nossa guerra do ESG. E uma das áreas mais importantes é a questão das ferramentas de apoio à gestão. O IAPMEI tem autodiagnóstico financeiro, tem uma coisa chamada Mecanismo de Alerta Precoce. Eu não sei, o MAP, não sei se vocês têm consciência que o MAP, já não sei precisar, se há 2, 3 anos foi eleito o melhor serviço às empresas de toda a Europa. Foi grande prémio de iniciativa de suporte às empresas. É um mecanismo absolutamente fundamental para as empresas perceberem com muito avanço que podem vir a ter problemas para a frente. E isto porque é fácil às empresas, como nós na nossa vida pessoal, é muito fácil empurrar com a barriga aquilo que nos interessa menos ver. E a lógica do mecanismo de alerta precoce é não vos deixar fazer isto. É comparar-vos com congêneres e mostrar-vos quando vocês começam a derrapar. E quando se começa a derrapar, se corrigir logo no início, é muito mais fácil e o ajustamento é muito menos doloroso do que para a frente. Temos também ferramentas de avaliação de empresas e de negócios. Estas ferramentas são utilizadas ou por empresas que querem avaliar o seu negócio para o vender ou para comprar, ou mesmo para criação, digamos, para novos negócios, para a introdução de novos negócios. E ferramentas de avaliação de projetos. E depois temos, especificamente na área do ESG, temos um diagnóstico ESG, que é um diagnóstico qualitativo, que aquilo que faz é indicar de forma muito simples quais são as áreas que vocês precisam de considerar para fazer o percurso. E tem ainda dashboards, de acordo com um conjunto de normas
que podem ser seguidas e que impactam em determinados indicadores. Mostrar-vos aqui o nosso centro de recursos. Este centro de recursos foi lançado, este centro de recursos, antes do centro de recursos, só dar-vos nota disto. O IAPMEI tem neste momento um programa chamado Rota da Sustentabilidade, que agrega toda a atividade do IAPMEI na área do ESG e da sustentabilidade. O Fim Verde, o ESG e Finanças Sustentáveis, é uma área dentro desta Rota da Sustentabilidade. E é nesta área que existe o Centro de Recursos do IAPMEI ligado ao ESG, que foi lançado em 2023 e que de lá para cá continua a ser um dos conteúdos mais vistos. Portanto, se vocês quiserem ir ao nosso site e explorar, vocês têm, vocês têm aqui o alinhamento deste centro de conteúdos, está aqui ao lado. Mas se vocês forem aos conteúdos mais vistos e carregarem em ESG e finanças sustentáveis, vão para lá. E estou a dizer-vos isto porquê? Porque o site do IAPMEI é muito grande, tem muitas matérias e às vezes é fácil nós perdermos-nos lá dentro. É fácil chegar ao ESG, não só porque está no banner de entrada, mas também porque está aqui nos conteúdos mais vistos do site. E dar-vos aqui nota de uma outra coisa, para além deste ciclo de webinars e de outras atividades de formação e capacitação que o IAPMEI faz e que estava naquele quarto de cima daquela roda de serviços do IAPMEI, este ciclo de capacitação de webinars e com capacitação entre pares, em que empresas falam com empresas da nossa academia de PME, mas outras atividades ligadas à academia em áreas também impactantes para a questão do ESG, desde as questões relacionadas com a digitalização, com, com a economia circular, um conjunto de coisas. Literacia financeira, a questão da capacitação em gestão e por aí fora. Portanto, um grande número de coisas da nossa academia e também um projeto que é novo e que ainda não está lançado. Portanto, o que vocês estão a ver na imagem é uma maquete, mas que tem a ver com um projeto que desenvolvemos com outro parceiro, que foi o ISCTE, em que fizemos com eles um trabalho de mestrado que foi o levantamento de boas práticas ESG aplicadas a diferentes setores de atividade. E a lógica foi pedir a grandes empresas que nos portanto, sinalizar práticas nas grandes empresas que de alguma forma pudessem ser replicadas por PME. São cerca de 100 práticas, vão estar brevemente disponíveis e depois de as disponibilizarmos, vamos estar muito interessados em receber práticas de PME, boas práticas, para acrescentarmos este projeto. No IAPMEI, eu acho que nós somos acérrimos defensores de que ninguém pode melhor ensinar as empresas do que outras empresas e que a melhor forma de acelerarmos processos é mostrarmos bons exemplos de quem vai à frente. E é um bocadinho esta lógica, quer do ciclo de webinars, quer das boas práticas ESG para o seu negócio.